E aí? Vamos fazer uma rápida explicação aqui sobre as vias do controle do movimento e do equilíbrio, beleza? Bom, para começar, existe um mecanismo geral que a gente tem que entender, que funciona mais ou menos assim. O córtex, sempre que a gente quer um movimento, ele vai perguntar ao estriado, que é o principal representante dos núcleos da base, se a gente pode fazer aquele movimento. E vai perguntar também ao cerebelo como que a gente vai fazer esse movimento. Então, qual a amplitude do movimento, qual a intensidade, tanana. E depois dessas perguntas, ambas as estruturas vão responder para as áreas motoras. Então, pode fazer um movimento e a gente vai fazer assim, ó, o ombro primeiro, depois mexe o braço e tal, tanana. Então, depois que o córtex tem essas respostas, ele vai, por meio do trato córtico-espinhal, levar ao movimento. Isso é um mecanismo geral, isso é uma ideia geral que a gente tem que entender. Costuma funcionar assim, certo? Então depois, agora que vem o raciocínio principal dessa explicação toda aqui desse vídeo, que é basicamente entender que existe meio que um macete, tipo assim, todas as estruturas que são laterais costumam cuidar dos movimentos distais ou do esqueleto apendicular, e também de movimentos voluntários. E as estruturas que são mediais costumam cuidar do movimento do esqueleto axial e movimentos involuntários e de controle postural. Então, se é lateral, por exemplo, sei lá, lembra que você bate o dedinho do pé no sofá, certo? É um movimento que você faz com o pé, que é uma estrutura distal, e bate lá no final do corpo, certo? E é um movimento voluntário, que você está andando, mexendo a perna e tal. E medial, axial, as estruturas que estão no meio do corpo, como por exemplo a coluna, manter a coluna ereta para a gente ter postura e coisas do tipo. Então tá. Então quando a gente vai estudar, a gente vai ver que os livros falam que, por exemplo, o controle do movimento da mão se dá por meio do trato córtico-espinhal lateral, e aí aparece um outro, o trato rubro-espinhal. E quando a gente vê os movimentos axiais, a gente já conhece que existe um trato córtico-espinhal anterior, que cuida dos movimentos proximais e do esqueleto apendicular, e existe um outro trato retículo-espinhal. Aqui a gente já começa a ver o raciocínio aparecendo. O trato córtico-espinhal lateral cuida de quê? Movimento distal voluntário. Trato córtico-espinhal anterior vai cuidar de quê? Movimentos do esqueleto axial, certo? Ou proximais. Então, não são necessariamente todos involuntários, mas ele também está associado com controle postural, que seria involuntário. Beleza? Então, estão acompanhando mais ou menos a ideia desse raciocínio principal? Isso aqui, como eu falei, é tipo um macete. Então, não é 100% das vezes que ele vai se aplicar. Existem exceções, mas é importante entender a ideia da coisa, que aí vai fazer sentido. Então, agora explicando esses aqui, o trato rubro-espinhal e o trato retículo-espinhal, eles nada mais são do que vias complementares. Então, durante a nossa evolução, a gente foi tendo modificações nas vias e na sinalização nervosa, e elas provavelmente adquiriram novas funções, enfim. São vias complementares. Então, para o movimento distal, são essas duas, para o movimento proximal e axial, são essas duas. Beleza? E aí a gente vai ver que quando eu inicio o movimento requer uma correção. Porque o meu córtex, quando eu quis fazer um movimento, por exemplo, vou pegar um copo, eu só planejei como eu ia fazer. Mas na prática, eu não sei se o movimento estava sendo feito da forma correta. Então, essa correção vai acontecer como? A medula vai levar sinais ao meu cerebelo de como está sendo o movimento. O cerebelo vai avisar o córtex e o sistema vestibular, que vão promover a correção do movimento. Esse é o raciocínio geral. Agora, para a gente entender como isso vai funcionar, uma coisa legal é entender como é organizado o nosso cerebelo. O cerebelo, basicamente, ele vai ter uma parte lateral, certo? Uma parte intermédia e uma parte medial, ou seja, intermédia está entre as duas, certo? Essa parte lateral é chamada de cérebro-cerebelo, enquanto as duas do meio vão formar o chamado espino-cerebelo.
Ó, se é cérebro-cerebelo, a gente vai pensar que cérebro me lembra córtex. Então a gente só vai ter aferências do quê? Corticais, certo? Nessa parte lateral. Aí você fala assim, pô, mas essa parte lateral, segundo o raciocínio principal, deveria cuidar de movimentos distais, taranã, taranã. Falo, ótimo, que bom que você pensou isso. Espero que você tenha pensado isso. Esse é um caso que é uma exceção. Só que só nessa parte lateral, porque quando a gente isola o espino cerebelo, o raciocínio é válido. Olha só, o núcleo intermédio e o medial, qual dos dois que é mais lateral? É o intermédio. Então, o intermédio sendo mais lateral, vai cuidar de movimentos distais. A gente vai ver isso agora. E o medial, de movimentos axiais e proximais. Certo? Então, aqui a gente vai entender que essa parte central, diferente da parte lateral que só recebe aferências corticais, ela vai receber principalmente aferências medulares que vão promover a correção que a gente estava falando. Então, o movimento vai ser corrigido pela sinalização da medula sobre o espino cerebelo. Espino me lembra medula, por isso, certo? Então, agora vamos falar das vias. Depois que a gente entendeu todo esse raciocínio, agora a gente vai para as vias. Olha só. Quando eu tiver o trato córtico-espinhal, eu sei que o córtico-espinhal lateral vai ser complementado pela via rubro-espinhal e vão cuidar de quê? Movimentos distais voluntários, certo? O trato córtico-espinhal anterior é mais medial, vai cuidar de movimentos, então, proximais e axiais. E o complemento dele é o trato retículo-espinhal. Essa parte a gente já matou. Agora vamos lá. Como é que o meu córtex conversa com o meu cérebro-cerebelo? Que é essa partezinha aqui, a parte lateral. Lembra? Cérebro, cerebelo, córtex com cerebelo. A conversa entre eles dois. Ele tem uma via córtico-ponto cerebelar. Ele sai do córtex, para na ponte e vai para o cerebelo. Certo? Ele para onde? Lá no cerebelo lateral, onde existe um núcleo denteado, que é o núcleo que vai fazer essas conexões. E aí, como é que ele vai responder para o córtex? Ele vai pela via dento, de núcleo denteado, tálamo cortical. Tálamo porque o tálamo é um checkpoint obrigatório para a gente chegar no córtex, né? Então, dentro, tálamo cortical. Aí você fala, responde o que, Vitor? Responde aquela primeira pergunta. O córtex perguntando para o cerebelo, posso fazer esse movimento? Quer dizer, como que eu vou fazer esse movimento? E o cerebelo vai responder por meio dessa via dentro, tálamo cortical, que é exclusivamente uma função do cerebelo lateral, como que a gente vai programar o movimento. Olha só como faz sentido. Agora a gente vai para as vias espinocerebelares. Lembra que está vindo da medula? Se está vindo da medula, ele vai parar lá no espinocerebelo e lá eu tenho dois núcleos, o interpósito e o fastigial. Lembra, o interpósito ele está aqui e o fastigial é responsável por esse medial. O núcleo fastigial está nessa parte medial. Então o que vai acontecer? Qual dos dois é mais lateral? É o interpósito. Então, o interpósito vai responder às coisas que chegam nele por meio da via interpósito tálamo cortical. Aí você fala, mas o que é que chega no núcleo interpósito? Chega um sinal da medula falando, olha, a gente ia pegar o copo, só que meu ombro não levantou muito, então eu preciso levantar mais um pouco para eu conseguir pegar o copo. E ele vai responder para quem? Interpósito tálamo cortical. Então, ele responde para o córtex, por meio da via córtico-espinhal, fazer o movimento. Só que a diferença é que agora não é mais uma programação do movimento. O movimento foi programado com a via córtico-espinhal lateral. Com a via... até me perdi aqui. Com a via que vai para o cérebro-cerebelo, que é Ixi, essa aqui, ó, foi mal. Tanta coisa que eu até me perdi. Que é a via dentro tálamo cortical. Certo? Quem programou o movimento foi essa via. Agora não é mais programação, agora é correção. O movimento já se iniciou. E aí, por meio da interpósito tálamo cortical, eu vou então corrigir esse movimento. E olha só, lembra que tinha uma rubro-espinhal, que era complementar do córtico espinhal lateral? Está aqui. Ele também faz uma via interpósito rubro-espinhal, que vai modular a via rubro-espinhal. Tudo bem, então vai controlar o quê? Movimentos distais e voluntários. Novamente, a gente vê uma estrutura que é lateral
cuidando de movimentos distais e voluntários. Nesse caso, ele cuida fazendo a correção. E o fastigial, que é medial? Bom, você já sabe que ele vai cuidar de movimentos axiais e do equilíbrio, certo? Então, por quê? Porque ele é o mais medial dos dois. E ele vai responder às demandas, ou seja, ao sinal que a medula leva até ele, por meio das vias fastígio vestibular, que ele vai estimular o sistema vestibular que controla alguns controles posturais, e vai também estimular a via fastígio reticular. Fala, opa, eu lembro que existia uma via reticular, ó, retículo espinhal, que cuidava, junto com o trato córtico espinhal anterior, dos movimentos proximais. Então, olha só, mais uma vez, uma estrutura medial estando associada com um controle axial, proximal, principalmente de equilíbrio. Então, basicamente, esse é o controle. Aí você fala, Vitor, tudo bem, mas existe uma estrutura aqui, que é esse V, que é o vestíbulo cerebelo, que nem foi falado até agora. Sim, não tem problema, vamos falar dele. O cerebelo tem um lobo só para ele, que é o lobo flóculo nodulado, chamado de vestíbulo cerebelo. Por quê? Porque ele vai receber aferências do meu sistema vestibular, como por exemplo, a posição da minha cabeça, movimentos da cabeça, pelo fascículo vestíbulo cerebelar. Ou seja, um feixe que vai daqui até lá. Um feixe não, um fascículo que vai do vestíbulo até o cerebelo. E ele vai responder diretamente para os núcleos vestibulares, promovendo o controle postural, por exemplo, cervical e da própria musculatura axial, paravertebral, extensora, antigravitacional, certo? Então, no resumo de tudo, a gente viu que o equilíbrio é controlado basicamente pelo vestíbulo cerebelo, que é essa última via que a gente falou, certo? O espino cerebelo na sua porção medial, pelo núcleo fastigial e as vias fastígio reticular e fastígio vestibular, e o trato córtico espinhal anterior. Pronto, nós temos então como funciona o mecanismo geral de programação do movimento, o raciocínio geral, que é o grande macete de toda essa explicação, e aqui um resumo de como é organizado o equilíbrio do corpo.